Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Jodine Saren. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Também, é claro, tenho que mencionar os gatilhos do vídeo de hoje. Abuso de drogas, abuso sexual, necrofilia, estrangulamento, suicídio e também deficiência cognitiva, mas não muito. Eu também tenho que dizer que infelizmente não tem muitas fotos da Jodine online. Eu só encontrei uma ou duas que são boas. Mas vamos começar então. Jodine Elizabeth Saren nasceu no dia 21 de novembro de 1967 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela nasceu com uma pequena dificuldade de aprendizado que não a afetou muito na infância, na escola, não foi nada tão intenso, mas com o passar dos anos ela foi percebendo que não era capaz de fazer algumas coisas mais complicadas que envolvem a coordenação motora, sabe? Olhos e mãos. Ela, por exemplo, não conseguia dirigir, operar algumas máquinas, esse tipo de coisa. Mas nada muito intenso. Ela só não podia fazer certas coisas. A Jodine, ela amava animais. Ela tinha um cavalo branco chamado Sam e um gatinho chamado Angel. Ela também trabalhava com arranjos florais e ela adorava levar o cavalo para passear na praia. Era uma das coisas que ela fazia, toda semana. Aos 39 anos de idade, Jodine vivia sozinha em um apartamento em um condomínio chamado Carlsbad. E todos os dias o pai e a mãe iam até lá pra vê-la, porque eles, eram eles quem cuidava dela. Se ela tinha algum problema, se ela tinha alguma emergência, precisava sair de casa, ela não sabia dirigir. Então, eram eles sempre que davam carona pra ela, eles sempre a visitavam quase todo dia mesmo. E eles também tinham uma chave reserva por motivos de emergência também, do apartamento dela. Na noite do dia 14 de fevereiro de 2007, dia dos namorados nos Estados Unidos, eles foram até lá, bateram na porta, mas a Jodine não respondeu. Ela não tinha dito pra eles que ia sair, nem nada disso, então os dois ficaram preocupados e decidiram entrar. Porém, quando eles abriram a porta com a chave, eles perceberam que alguém tinha fechado o trinco da porta. Aqueles trincos que tem nos Estados Unidos que fica uma correntinha na porta. E eles perceberam que alguém tinha fechado essa correntinha, coisa que a Jodine raramente fazia, de acordo com os pais. Então, eles ficaram mais preocupados ainda, porque significava que tinha outra pessoa na casa. E por algum motivo não passou na mente deles que pudesse ter alguém ali com ela, algum amigo, alguma coisa assim. Mas, os dois chamaram por ela, ela não apareceu, então o pai teve que arrombar essa correntinha e eles entraram na casa. Eles ouviram barulhos vindo do quarto dela e o pai ficou bem preocupado e foi correndo até lá pra ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu a porta do quarto dela, tinha um cara lá na cama com ela, fazendo sexo com ela. Envergonhado, o pai saiu do quarto, deu um tempo pros dois se vestirem, todo mundo ficou... Ele imaginou que todo mundo ficou constrangido com aquela situação. E ele ia esperar do lado de fora com a esposa até que alguém saísse do quarto e viesse, Ah, gente, desculpa. A Jodine provavelmente diria, eu não avisei que eu ia ter um encontro ou alguma coisa assim. E ele até disse pra esposa que achava que conhecia aquele rapaz, que era alguém, assim, do bairro que ele conhecia. Mas depois de um tempo, ninguém saiu do quarto. Os dois não ouviam mais nenhum barulho vindo de lá, então eles bateram a porta de novo, ninguém respondeu, tava um silêncio total, não era como se eles tivessem continuado fazendo sexo. Então os pais decidiram entrar no quarto e eles encontraram a filha morta na cama. O tal homem que estava lá com ela morta sumiu. Acredita-se que ele pulou a janela, que o apartamento não era tão longe do térreo, então acredita-se que ele pulou a janela, mas ele sumiu e a Jodine estava morta. Os pais tentaram fazer ressuscitação na filha, mas não conseguiram, então chamaram a polícia. Não havia nenhum sinal de arrombamento na casa, a não ser o trinco que os pais tiveram que arrombar para entrar. E os sapatos desse tal homem desconhecido estavam ainda na entrada da casa. Os pais não viram quando entraram, porque eles estavam tão preocupados e tal. Não perceberam que tinham par de sapatos masculinos na entrada. E eles disseram que sim, a Jodine sempre pedia que os convidados tirassem os sapatos antes de entrar em casa. Então, acredita-se que o assassino foi convidado por ela a entrar, provavelmente em um encontro do Dia dos Namorados mesmo. Mas foi concluído que a Jodine já estava morta há pelo menos 10 horas. Então o cara provavelmente chegou na casa dela de manhã
e tudo aconteceu. Ela sofreu algumas pancadas na cabeça e morreu por estrangulamento. O sêmen do assassino foi encontrado no corpo dela e também nos lençóis da sua cama. O DNA foi colocado no banco de dados da polícia, mas não bateu com nenhum criminoso no sistema. E como essa era a única evidência que eles tinham de verdade, assim como os sapatos do cara, né? O caso foi esfriando. Eles não tinham nenhum suspeito. A Geraldine não costumava namorar. Ela também não falava pros pais quando ia namorar. Então ninguém sabia quem era aquele cara. O pai disse, né, que achava que conhecia ele do bairro, mas tipo, não sabia quem era. Só tipo, é uma pessoa que eu vejo no bairro por aí, com certeza. Mas quem? Não sei. Quase 10 anos após o assassinato, eles decidiram enviar o DNA encontrado para aquele mesmo laboratório que eu já mencionei aqui antes. Achei interessante que eu não queria fazer vários vídeos seguidos sendo solucionados por DNA, mas é isso que tá acontecendo. E, bom, aquele mesmo laboratório, aquele que lê as informações do indivíduo e traduz em uma fotografia da pessoa. E esse foi o resultado que eles encontraram. A fotografia foi publicada, mas infelizmente ninguém reconhecia esse tal homem. No ano de 2018, os policiais decidiram analisar a árvore genealógica desse material genético. Baseando-se apenas no material genético, eles encontraram a família Mabrito. Acho que os americanos falam Mabrito, mas a gente fala Mabrito. No dia 13 de novembro de 2018, o Departamento de Polícia de Carlsbad declarou que o caso do assassinato de Geraldine Sarin foi solucionado. O DNA do culpado estava no laboratório há anos, mas nunca havia sido colocado no banco de dados porque ele foi liberado das acusações que fizeram a polícia pedir pelo DNA dele a princípio. Ou seja, anos atrás, o culpado, ele foi trazido à delegacia e o DNA dele foi coletado pra ser comparado em um caso de, se eu não me engano, roubo, não foi nem assassinato. Mas ele foi logo liberado pelo álibi, então a polícia nunca arquivou o DNA dele. Mas eles tinham ali, só não tava no banco de dados. Deu pra entender? Agora, quando encontraram o sobrenome dele no caso da Geraldine, eles procuraram por essas amostras e deu certo, bateu. O culpado era um homem chamado David Mabrito. David Mabrito. Ele era viciado em metanfetamina e, infelizmente, ele teve uma vida bem problemática. Inclusive, cometia vários roubos pra lidar com o seu vício. Aparentemente, ele nunca tinha sido preso por assassinato antes de ser considerado culpado pelo caso da Geraldine, e ele não foi preso pelo assassinato da Geraldine porque ele cometeu suicídio em 2011. A família nunca vai poder ver o culpado pelo assassinato da Geraldine ser julgado e preso, mas eles agora sabem quem ele era, sabem que ele não vai machucar mais ninguém, nem a si mesmo. Mas é isso, pessoal. Mais um caso que foi solucionado pelo DNA e que nunca seria solucionado simplesmente por uma investigação comum, porque o culpado já estava morto. É raro isso acontecer, né? É raro a gente ver um caso em que o culpado já estava morto quando finalmente foi descoberto. Mas é isso. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Eu sei que ele ficou um pouco mais curtinho esse vídeo, mas né? Casos e casos. Muito obrigada, Sad Yi, Caroline Silva e Marília Mello por serem membros do meu canal. Obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. E se você gostaria de me dar algum tipo de gorjeta, é só clicar no coraçãozinho com um cifrão dentro. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final e eu vejo vocês no próximo.